Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. No Evangelho de hoje nós ouvíamos que Jesus propõe aos seus discípulos um caminho de vida na fé. Esse caminho que o Senhor lhes propõe não pode fazer com que os seus discípulos causem escândalos para as pessoas. Esses escândalos acontecem justamente quando o discípulo vive de uma maneira que não é conforme aquilo que a sua fé lhe indica, que a Palavra de Deus indica. Isso é algo que devemos notar bem, porque muitas vezes nós cristãos católicos falamos tanto a respeito de nossa fé, mas depois não vivemos de acordo com a fé que nós professamos. E é interessante que quando Jesus fala sobre essa necessidade de viver coerentemente com a fé, ele fala também sobre a necessidade de tantas outras coisas, como nos fala hoje no Evangelho sobre o perdão. Perdoar a pessoa que se arrepende, perdoá-la muitas vezes, que é algo realmente bastante difícil. E diante dessas realidades que Jesus expõe aos seus discípulos, sobre viver de maneira coerente, sobre não causar escândalos, sobre saber perdoar e ter disponibilidade para o perdão, parece que os discípulos de Jesus acabam por se desanimar. Sentiam-se com uma fé muito pequena para que pudessem conseguir atingir esses objetivos do reino de Deus. Por isso que eles pediam a Jesus que tivessem a sua fé aumentada. E Jesus, diante desse pedido dos seus discípulos, diz a eles que se eles tivessem uma fé que fosse tão pequena como um grão de mostarda, eles poderiam até transportar de um lado para o outro, da terra para o mar, uma amoreira, e isso iria acontecer. E Jesus fala isso, evidentemente, não de uma maneira literal. Nós não temos que provar a nossa fé saindo por aí, tentando mover pela força das palavras, as plantas ou as coisas de lugar, mas para dizer que para aquele que tem fé, até as coisas que parecem mais impossíveis, ainda assim são possíveis, porque quem age em nós é Deus. Para aquela pessoa que tem fé e que deseja realmente perdoar, que deseja ser coerente com a sua vida e com a sua fé, para aquela pessoa que realmente está no caminho do Senhor e acredita verdadeiramente, até as coisas mais impossíveis elas podem acontecer, porque não somos nós mesmos quem fazemos, mas é o próprio Cristo quem faz. Por isso que mesmo tendo uma fé que seja muito pequena, mas se nós perseveramos nesta fé, então nós somos capazes de fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus que às vezes parece tão acima das nossas forças e por isso parecia desanimar os discípulos a ponto de pedirem que o Senhor lhes aumentasse a fé, mas mesmo assim é possível, porque é Deus quem age em nós. Peçamos ao Senhor guardar e viver a nossa fé com muita perseverança. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.